Boa noite, hoje é dia 19 de maio. Vamos para o nosso devocional da noite, onde eu leio Manhã e Noite de Charles Spurgeon. Mas antes, vamos começar com a nossa oração. Jesus, Pai querido, que o Senhor esteja presente do começo ao fim deste devocional, que o Senhor traga para essa live todos que precisam ouvir essa reflexão sobre a sua palavra que se encontra em Primeira Reis, capítulo 19, versículo 4. Espírito Santo, se for necessário que o Senhor coloque em minha boca qualquer palavra para esse devocional, agradeço por estar conosco nesta noite. Amém, amém, amém. Vamos lá para o nosso devocional da noite. A gente, começando lendo a introdução da Bíblia Spurgeon do primeiro livro de Reis. Circunstância da escrita: os eruditos não conseguem identificar os autores de qualquer parte de Primeira Reis. Palpites tradicionais apontam que nomes como os de Samuel e Jeremias precisam de evidências, embora um preeminente adorador do Senhor como Jeremias teria sido influente nos círculos que produziriam esses livros. Como os livros de Primeira e Segunda Reis incorporam claramente muitos outros documentos e a autoria completa incluiria todos os escritos que contribuem para os registros que deram origem a esse trabalho. Em algum momento, o Espírito Santo trabalhou nos autores humanos para autenticar os livros inspirados e inerrantes de Primeira e Segunda Reis. O estágio final da composição ou compilação saiu certamente depois da liberação de Jeoaquim da prisão babilônica em 562 a.C. Esta edição pode ter sido adicionada apenas um pós-escrito a um trabalho concluído anos antes ou até ter envolvido um acréscimo significativo. A história registrada em Primeira e Segunda Reis cobre aproximadamente 410 anos. O livro de Primeira Reis começa por volta de 970 a.C., com a morte do rei Davi, e Segunda Reis termina por volta de 560 a.C., com a libertação do rei Jeoaquim da prisão. Durante este período, a nação de Israel se dividiu em dois reinos, 930 a.C. e ambos foram para o exílio. Israel em 722 a.C. e Judá em 587 a.C. Deixa eu colocar aqui rapidinho para não perder esse marca. Contribuição para a Bíblia. Para os escritores da Bíblia, a história não pode ser existido sem os propósitos de Deus. Isso faz com que toda ela se torne teológica. Os livros de Primeira e Segunda Reis interpretam a história hebraica à luz da teologia do Pacto do Antigo Testamento. O exílio babilônico criou a necessidade desse trabalho apologético e histórico. Os exilados precisavam explicar o fracasso do programa religioso estabelecido pelo soberano Deus. Na história deuteronômica, Josué, Juízes, 1º e 2 Samuel e 1º e 2 Reis. Essa falha foi explicada constantemente pelo fato como sendo o fracasso do povo em fazer sua parte do pacto. Estrutura: o princípio organizador de 1º e 2 Reis não é a estrutura de uma história, de uma narrativa. O livro de Reis é único porque suas unidades estruturais básicas eram a forma dos registros reais, aberturas e fechamentos formais, normalmente identificados os limites desses registros. Então, o escritor era capaz de inserir outros tipos de literatura antes e entre e depois das aberturas e fechamentos narrativos, orações, descrições, etc. Mas o elemento mais importante era a avaliação da fidelidade do governante do pacto. Todos esses materiais construíram uma história de obediência ou desobediência ao pacto. Spurgeon em Primeira Reis. O livro de Primeira Reis mostra que Deus está presente em eventos produzidos pelo pecado e a tolice das pessoas. Essa divisão do reino de Salomão em duas partes foi resultado do pecado de Salomão e da tolice de Roboão. Mas Deus estava presente. Ele não tinha nada a ver com essas transições, mas de maneira que nunca puderam explicar, de uma maneira misteriosa na qual devemos acreditar sem hesitação. Deus estava nisso tudo. O mais notável exemplo estava, na verdade, de Deus é a morte dos nossos Senhor Jesus Cristo. Esse foi o maior crimes humanos, mas foi pré-ordenado e predeterminado pelo Altíssimo, aquele que não tolera crimes ou pequenos pecados, mas não
sabemos como funciona, mas é um fato indiscutível que uma coisa pode vir de Deus e ainda possa ser moldada, como vemos nesse caso pela tolice e perversidade humana. E esse é o nosso devocional. Essa é a introdução da Bíblia Spurgeon para o para o Primeira Reis. Vamos aqui. Vai ter que ficar assim. Pois eu. Agora vamos ler o nosso devocional da noite. E pediu para si a morte. 1 Reis 19, versículo 4. É notável que o homem que nunca deveria morrer, a quem Deus ordenou um lugar infinitamente melhor. O homem deveria ser levado ao céu numa carruagem de fogo e ser translado, que nunca deveria ver a morte, orasse: Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Aqui temos uma prova memorável de que Deus não responde sempre à oração em espécie, embora sempre o faça de fato. Ele deu a Elias algo melhor do que ele havia pedido e, portanto, ouvia respondê-lo. Era estranho que o coração de leão de Elias estivesse tão oprimido pela ameaça de Jezabel, ao ponto de pedir para morrer, e foi abençoador da parte do nosso Pai Celeste não ter considerado a palavra de seu desalentado servo. Há um limite para a doutrina da oração de fé. Não devemos esperar que Deus nos dê tudo e escolhemos pedir. Sabemos que algumas vezes pedimos e não recebemos porque pedimos errado. Se pedirmos aquilo que não foi prometido, se formos de encontro ao Espírito que o Senhor quer que cultivemos, se pedirmos contrariamente à sua vontade e aos decretos de sua providência, se rogarmos meramente pela gratificação de nosso próprio bem-estar e sem olhar para a sua glória, deveríamos esperar não receber. Ainda assim, quando pedimos em fé, em nada duvidamos se não recebermos exatamente o que pedimos. Deveremos receber algo equivalente ou melhor ainda. Como foi observado, se o Senhor não pagar em prata, ele pagará em ouro, e se não pagar em ouro, fará em diamantes. Se ele não lhe der exatamente o que você pediu, ele dará o equivalente ou e algo que lhe fará extremamente alegre por receber. Então, caro leitor, ore mais intensamente e faça dessa noite um momento de intercessão fervorosa, mas tome cuidado com o que pedir. E esse é o nosso devocional da noite, para a gente ser específico na nossa oração, a gente pedir, mas pedir respeitando a vontade de Deus, respeitando a sua palavra, como fala no livro O Deus que Destrói Sonhos, pedir em nome de Jesus é pedir o que Jesus pediria. Então, quando você fazer sua oração, pergunte: Jesus pediria por isso? Então é isso que eu termino essa reflexão. Amanhã nós temos a programação normal, o devocional da manhã lá no Instagram e o devocional da noite aqui no TikTok. Então tenha um bom resto de terça-feira. Se você ainda não assistiu o Sermão da Semana, que saiu às 6 horas, assista, com o título Deus não quer o seu intelecto, ele quer o seu coração. Então tenha um bom resto de dia, de terça-feira, e até o próximo.